Eu sempre achei estranho como uma cidade tão cheia de pessoas conseguia fazer alguém se sentir tão sozinho. Meu nome é Chapeuzinho Vermelho, e essa história começou numa segunda-feira cinzenta, quando eu percebi que já não sabia mais quem eu era. Eu morava numa pequena vila cercada por prédios altos e ruas movimentadas. As pessoas estavam sempre correndo. Correndo para trabalhar, correndo para pegar ônibus, correndo para chegar em algum lugar. Mas ninguém parecia realmente feliz. Todos os dias depois da escola, eu passava pelo mesmo mercado da esquina antes de voltar para casa da minha avó. O dono do mercado gritava com os funcionários. As pessoas brigavam nas filas. Crianças ficavam presas olhando telas brilhantes enquanto os pais mal percebiam que elas estavam ali. E no meio daquela bagunça, eu me sentia invisível. Na escola também não era muito diferente. Algumas meninas riam do meu casaco vermelho. Outras diziam que eu era estranha porque gostava de ficar sozinha desenhando. Então comecei a fingir. Fingia gostar das mesmas coisas. Fingia rir das mesmas piadas. Fingia ser alguém que não era. E aos poucos, fui esquecendo quem eu realmente era. Até o dia em que conheci Pinóquio. Ele apareceu sentado em cima de uma lixeira perto do mercado, balançando as pernas como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Você pensa demais, ele disse olhando para mim. Pessoas felizes não pensam tanto. Achei aquilo engraçado. Então sentei ao lado dele. Nos dias seguintes, Pinóquio começou a me mostrar atalhos para tudo. Mentiras pequenas, desculpas fáceis, jeitos rápidos de evitar problemas. Todo mundo mente, ele dizia. É assim que o mundo funciona. No começo parecia inofensivo, até que comecei a perceber que quanto mais ele mentia, mais sozinho ele ficava. E havia algo triste em seus olhos que ele tentava esconder com piadas. Foi então que apareceu Peter Pan. Ele e um grupo de crianças passavam as tardes nos telhados dos prédios abandonados da vila. Pulavam de caixa em caixa, empinavam pipas, faziam bagunça. Nunca falavam sobre futuro. Crescer estraga as pessoas, ele me disse, enquanto observávamos a cidade lá do alto. Os adultos vivem preocupados demais. Parte de mim queria acreditar nele, porque crescer parecia assustador. Todo adulto da cidade parecia cansado, brigando, correndo, sempre preocupado com alguma coisa. Então comecei a passar mais tempo nos telhados com Peter Pan, longe da escola, longe dos problemas, longe de tudo. Mas fugir dos problemas não faz eles desaparecerem, só faz eles esperarem por você. Certa tarde, voltando para casa sozinha, encontrei Frankenstein sentado num banco perto da estação de ônibus. As pessoas passavam rápido por ele. Algumas atravessavam a rua para evitá-lo, outras cochichavam, mas ele apenas permanecia sentado em silêncio. Quando me aproximei, ele perguntou: "Você também sente que não pertence a lugar nenhum?" Aquela pergunta ficou presa na minha cabeça, porque era exatamente assim que eu me sentia. Conversamos por horas. Ele me contou que as pessoas tinham medo dele antes mesmo de conhecê-lo. E então percebi algo importante. Às vezes as pessoas julgam aquilo que não entendem. E às vezes, nós também fazemos isso conosco. Naquela noite, comecei a observar melhor a cidade. Os rostos cansados, as crianças tentando parecer felizes, os adultos fingindo que tinham todas as respostas. E foi então que conheci Sherlock Holmes. Ele estava sentado numa biblioteca pequena no centro da vila. Livros empilhados por toda parte. Um chá quente ao lado da mesa. E um olhar tão atento que parecia enxergar pensamentos. Quando passei por ele, disse sem nem levantar os olhos do livro: "Você vive tentando agradar os outros e isso está fazendo você desaparecer." Meu coração acelerou, porque ninguém nunca tinha entendido aquilo tão rápido. Sentei diante dele. E naquela tarde ele me ensinou algo que mudou minha vida. Disse que existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. Não podemos controlar o que as pessoas pensam, o passado, o comportamento dos outros. Mas podemos controlar nossas escolhas, nossas atitudes, nossos pensamentos. Então, as dificuldades não existem para destruir você.
disse Sherlock Holmes. Elas existem para ensinar. Naquele dia comecei a mudar pequenas coisas. Parei de fingir gostar do que eu não gostava. Parei de tentar impressionar pessoas que nem se importavam comigo. Comecei a passar mais tempo desenhando, lendo, pensando, respirando. E foi nessa fase que conheci Mowgli. Ele cuidava de uma pequena horta escondida atrás dos prédios da vila. Enquanto todo mundo olhava para celulares, ele observava pássaros. Enquanto todos tinham pressa, ele caminhava devagar. A cidade faz as pessoas esquecerem das coisas simples, ele me disse sorrindo. Passei a ajudar depois da escola. Plantávamos sementes, regávamos flores e pela primeira vez em muito tempo, minha mente ficou silenciosa. Mas ainda faltava uma última pessoa, a pessoa mais perigosa da cidade. Drácula. Ele era dono de uma enorme loja cheia de luzes brilhantes, jogos, telas e promessas de felicidade instantânea. Todas as crianças queriam entrar ali. E toda vez que alguém saía, queria voltar de novo. Você nunca ficará triste aqui dentro, ele dizia sorrindo. Mas percebi algo estranho. Quanto mais tempo as pessoas passavam ali, mais vazias pareciam quando saíam. Então, finalmente entendi. Nem tudo que parece felicidade realmente é felicidade. Algumas coisas apenas distraem você da tristeza por alguns minutos. Distração não é a mesma coisa que paz. Naquela noite, subi sozinha até o telhado mais alto da vila. Observei as luzes da cidade, o barulho, as pessoas correndo. E pela primeira vez, não senti vontade de correr junto. Porque finalmente entendi uma coisa. Crescer não significa deixar de ser feliz. Significa aprender quem você realmente é, antes que o mundo escolha isso por você. E enquanto o vento balançava meu casaco vermelho, eu sorri. Porque depois de tanto tempo tentando me encontrar nos outros, finalmente comecei a encontrar a mim mesma.